Houston, we have a problem. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais uma notícia comentada e olha só que belezinha, que maneira legal de começar o ano, olha só. O nosso querido amigo Kassab aqui disse que vão começar a implementar, lembra aqueles planos de internet limitada, de banda larga fixa limitada, que o pessoal estava discutindo no ano passado? E aparentemente a gente achava que tinha ficado por isso mesmo, não ia ser implementado? Parece que a ideia não morreu, olha só. Várias pessoas me mandaram esse link aqui, então muito obrigado por compartilhar e agora estou tentando aqui passar essa informação adiante. Então eu peço que você aí compartilhe também se você achar relevante aí para as pessoas saberem, mas eu acredito que realmente seja. Eu estou aqui com um post do Tecmundo, tá? Que eles sintetizaram bem a notícia, que vem aqui desse site Poder 360 que entrevistou Gilberto Kassab aí, certo? Basicamente aqui o que ele fala é que vai ser implementado, ou eles pretendem pelo menos implementar aquele limite lá, aquelas franquias para a internet de banda larga fixa, no segundo semestre de 2017, porque no primeiro é muito cedo. As pessoas poderiam não gostar, mas no segundo semestre as pessoas vão gostar, com certeza. Muito bem, a justificativa que eles dão para fazer esse franqueamento da banda larga fixa é que estamos do lado do usuário. Olha só que frase bonita. O governo vai estar sempre do lado do usuário. Ainda bem que tem aspas nessa. Então, a ideia deles é que com a banda larga fixa com franquia, as pessoas que utilizam menos internet paguem menos. Então, por exemplo, se eu sou um cara que consome muita internet, eu vou lá e contrato um pacote de 300 GB, por exemplo. Se é um cara que consome pouca internet, vai lá e contrata um pacote de 50 GB. Essa é a ideia. E eles colocam de uma forma tão assim, branda, que se você não para pensar, parece até uma coisa boa. Ah, e tem um vídeo, porque tinha que ter um vídeo. Então vamos dar uma olhada no vídeo antes de eu comentar mais algumas coisas aqui. Essa entrevista foi dada pelo Kassab para o site Poder 360. Então, play. Vamos lá. Banda larga de assinantes de banda larga fixa. Quando o governo mais a Anatel pretendem regulamentar a venda de pacotes de banda larga para assinantes de banda larga fixa? O nosso objetivo é beneficiar o usuário. O Ministério... Para aqui. Então... Quando alguém te faz uma pergunta direta, quando vocês pretendem regulamentar isso aqui, e você já começa dizendo que o seu objetivo é beneficiar alguém, no caso o usuário, significa que a coisa que você vai fazer provavelmente não é muito legal, né? As pessoas não vão olhar com boa cara. Então, o cara ele não consegue nem dizer esse tipo de coisa seriamente. Você dá a impressão que me dá é que ele tá rindo por dentro, cara. O Ministério ele trabalha para que o usuário cada vez seja melhor beneficiado com melhores serviços. Portanto, nós vamos, no momento certo, esperamos que seja ainda em 2017. É por isso, né, melhores serviços, é por isso que a Anatel fica regulamentando toda a empresa de internet de uma forma incrivelmente ditatória, impedindo o livre comércio, impedindo que outras empresas criem negócios. O Brasil dificulta muito a entrada de empresas no ramo da tecnologia e isso é para beneficiar o usuário de alguma forma. É por isso que quando você liga lá no suporte da Tchau, por exemplo, ninguém sabe resolver nada. Você provavelmente lendo um tutorial no YouTube enquanto a sua franquia aguentar, provavelmente ia resolver o seu problema antes. Primeiro ou segundo semestre? Primeiro não, mas nossa meta é no segundo semestre, para que esse serviço seja o mais elástico possível. Mas tem um ponto de equilíbrio, porque as empresas têm seus limites. Ou seja, em algum... Essas coisas assim, genéricas que político fala... O que significa um plano elástico, né? O que significa um ponto de equilíbrio?
especifica. Uma das coisas que deixam as pessoas putas, especialmente nesse aspecto aqui, é a falta de informação. Porque parece puramente um descaso de quem tá cagando essas novas regras aí, porque parece que eles nunca ficaram no lugar de um usuário ou de um simples brasileiro que não tem a mesma renda que eles têm para poder contratar o que eles quiserem de franquia de internet e de dados. Tô errado? Em um momento, com a regulamentação, haverá um período de adaptação, o senhor já me disse isso, em que os assinantes de banda larga fixa teriam um limite no pacote de consumo de dados, é isso? Exatamente. Há um temor do governo que a interpretação seja: governo limita acesso a pacote de dados de quem tem banda larga fixa. Não, o governo vai estar sempre ao lado do usuário. Mas haverá uma redução. Sim, mas estará sempre ao lado do usuário, vai ficar muito claro isso. O problema não é redução, o problema é ponto de equilíbrio. O que é o diabo do ponto de equilíbrio, porcaria? Tá, vamos lá. Vamos fazer umas analogias para você entender que isso aqui não é uma coisa boa, apesar de que eu acho que é um pouco óbvio, mas de qualquer forma é o seguinte. Imagina que outra conta sua, por exemplo, tenha esse tipo de franquia. Hoje no Brasil a gente contrata internet baseada na velocidade, então se você quer uma internet mais rápida, você paga mais e usa o quanto você quiser. Se você quer uma internet um pouco mais lenta, você paga menos e usa ela o quanto você quiser. É assim que funciona. Se você usa mais, você paga aquilo. Se você usa menos, você paga aquilo. É uma conta fixa que você põe pelo mês. Você não está pagando pelos dados que você baixa. Você está, teoricamente, pagando pelo suporte lá da empresa e pela velocidade contratada. Que já não é, né, exatamente a mesma que você recebe, diga-se de passagem. Que tal ficar do lado dos usuários nesse sentido também. Mas imagina, por exemplo, que outra conta sua, tipo, sei lá, conta de energia elétrica, por exemplo, funcionasse desse jeito que ele está falando aí para a internet. Imagina que lá no dia 20 do seu mês você, sei lá, tá lá no escuro com a luz de velas porque acabou a sua franquia de energia elétrica e você teve que usar um pouco mais de energia durante o mês, por qualquer motivo que seja, né, sei lá, queimou o chuveiro, você teve que colocar um chuveiro que gastava um pouco mais e aí acabou ficando sem a sua cota de energia elétrica e vai ter que pagar um pouco a mais do que o normal para poder continuar utilizando. Agora eu estou no site aqui do Poder 360, que é aquela fonte do Tecmundo, né? O site que fez a entrevista em si. E aqui a gente tem alguns dados a mais, como algumas perguntas que eles fazem aqui e tal. E é incrível como isso soa utópico, cara. É incrível como aquela pesquisa que a Anatel fez e teve milhares de respostas das pessoas dizendo que não queriam banda larga limitada, não serviu de nada. Bom, para você ficar ainda mais por dentro aqui, porque a minha intenção é te informar, você pode comentar aí depois o que você acha disso aí, mas, né, enfim, acho que não precisa ir muito longe para descobrir a opinião da maioria. De qualquer forma, vamos lá, uma primeira pergunta aqui feita pelo Poder 360. Como está o debate interno do governo a respeito da regulamentação para limitar o uso da franquia de dados para quem compra pacote de banda larga de internet fixa em casa? Aí ele responde: na condição de ministro, tenho que dar prioridade à melhoria de serviços, ao que é melhor para o consumidor. Essa questão está sendo analisada com muito cuidado. Precisamos ter um ponto de equilíbrio. Sabe onde fica esse ponto de equilíbrio? Sabe o que você poderia fazer para melhorar a qualidade do serviço de internet? Fazer a Anatel, ou você remove a Anatel de uma vez, né? Vamos dar uma de anarcocapitalista, você tira a Anatel do mercado e deixa as empresas operarem livremente, ou você usa a Anatel de um jeito correto e faz com que ela cobre das empresas exatamente o que elas prometem integrar. Porque a gente sabe que, na maior parte das vezes, o suporte é uma bosta, a velocidade prometida não é entregada, e isso ainda está previsto em lei, por incrível que pareça, e faz com que o preço das coisas seja justo. Eu sei que comparar o Brasil com o Japão é um negócio assim, né, muito... a escala tá muito longe, assim. Mas por menos de R$100 no Japão, você consegue uma internet de 100 mega. Tudo bem, o Brasil é um país continental, não dá nem para comparar em tamanho das coisas, a velocidade, enfim, tem uma questão de infraestrutura também. Mas então por que não cobrar das empresas uma melhoria na infraestrutura, ao invés de carcar o garfo no usuário de novo? Então, acredito que a segunda pergunta se refere ao tal do ponto de equilíbrio, né? A Anatel vai definir. É a Anatel e o governo que participa dessas discussões. Esse ponto de equilíbrio vai existir, mas o importante é que seja o mais elástico possível no curto prazo
e no tempo. O mais interessante é que essas respostas genéricas elas poderiam se encaixar em qualquer outro aspecto envolvendo o governo. Tipo, tira a Anatel ali do início e coloca assim, e sobre os impostos altos, taxa de importação? O governo participa dessas discussões, esse ponto de equilíbrio deve existir, mas o importante é que seja o mais elástico possível no curto prazo e no tempo. E o problema lá com a safra de feijão, e o governo participa dessas discussões, esse ponto de equilíbrio vai existir, mas o importante é que seja o mais elástico possível no curto prazo e no tempo. Porra, velho! Fala alguma coisa que realmente dê alguma informação pro público, não fica só enrolando. Quando vai sair uma decisão sobre isso nesse ano? Então ele responde, tudo tem uma vinculação com a nova lei de teles. Porque a nova lei vai nos permitir trabalhar com uma nova legislação, com novos parâmetros. Eu vou procurar essa nova lei e eu vou colocar aqui na descrição se eu encontrar para você ver que maravilha. Tanto é que a próxima pergunta é, olha, mas a nova lei não trata disso especificamente. Não, mas a lei muda o setor, permite mais investimento, pode permitir receitas que comportem o governo exigir mais das operadoras. Acho bom. O senhor está dizendo que tem que esperar resolver essa pendência da nova lei no momento com o Supremo Tribunal Federal? Não, pode até ser definida antes. O que eu disse é que pode ter uma vinculação grande e a nova lei pode nos ajudar a fazer esse novo limite mais elástico ainda. O nosso objetivo, voltando ao início da resposta, é atender ao consumidor para que ele seja o mais ilimitado possível. Se a ideia é ser o mais ilimitado possível, por que não deixar ilimitado? Tem tantas formas de você reduzir a conta da internet das pessoas sem criar franquia, né? Tanto imposto que você pode tirar dali, né? Tanta possibilidade para você criar concorrência para que as empresas concorram entre si oferecendo valores e serviços melhores. Mas não, franquia é a solução. O senhor tem números sobre o que possa ser o mais ilimitado possível o consumo de dados? Olha só que massa. Não. Para isso tem uma série de estudos. Eu já li alguns, mas não existem números, existem estudos sobre vinculações. Esse é o ponto de equilíbrio que eu estou dizendo. A empresa tem um limite e o consumidor tem um sonho, que seja limitado ao infinito. E cabe ao governo, cabe à Anatel definir esse ponto de equilíbrio. Ou seja, eles estão fazendo isso porque as empresas de telefonia, aquele maldito lobby, ganham com isso. Agora ele deixou extremamente claro uma coisa que normalmente eles não deixam. Ele deu aquela deslizada na casca de banana. Quer dizer assim, a gente está fazendo isso porque as empresas de telefonia do Brasil, elas comem o nosso rabo e a gente precisa acariciar um pouquinho elas. Então a gente quer colocar essas franquias, mas a gente ao mesmo tempo não quer que o povo fique puto e a gente quer agradar as operadoras. Olha só. O senhor diria que haverá em algum momento a definição desse ponto de equilíbrio, o que será um limite? Evidente, não será limitado, vamos ser claros. Mas você pode até construir um programa que defina quando será ilimitado. Ou seja, eles vão colocar uma condição, talvez, para que algumas pessoas que tenham, digamos assim, necessidade, né, possam ter internet limitada. Só vai, né, Brasil? Aí o cara pergunta, mas tá, como assim? Ao longo do tempo a gente resolve isso aí, fica tranquilo. Uma escala gradual, um cronograma. Só respostas assim cheias de informação, isso não é muito legal, ó. Mas uma coisa já se sabe, não será ilimitado para sempre o uso da franquia de dados nos pacotes de banda larga fixa? Ele diz, não será. No início, não será. Hoje, não temos condições de você impor. Até porque se tivesse, já teria sido imposto. É inviável. Não estamos num país sério. Ah, vá. Um país em que concessionárias têm seus contratos compromissos. E a gente tem que esticar o máximo. Não vamos ficar do lado das empresas. Estamos do lado dos consumidores. Esse limite é o máximo possível. Sério que você está do lado dos consumidores? Mesmo? Tem tanta coisa errada na internet brasileira e vocês estão do lado dos consumidores. Imagina se não tivesse. Posso falar no primeiro semestre ou seria exagero? Ele diz não, no segundo semestre, ele já tinha falado lá no vídeo, né? Quando eles pretendem implementar. Ops,
Eu acabei pulando um aqui, inclusive, ó. Estamos ainda em janeiro. Podemos imaginar que ao longo de 2017 essa decisão será tomada? Então ele diz que sim. A nossa meta é que todas as grandes demandas do setor, seja de empresas concessionárias, seja do consumidor, sejam todas solucionadas em 2017. Ou seja, esse ano deve feder o negócio. Eu tenho certeza que a galera da internet brasileira, mesmo com franquia limitada, vai usar cada bit dessa internet para reclamar disso. No momento em que for adotada essa regra, ainda que seja de um período elástico para adoção, a interpretação geral será o seguinte: o governo decide acabar com a franquia de dados limitadas para banda larga fixa. A resposta dele é: não vamos fazer isso. Não vamos cometer nenhuma violência com as empresas nem com o consumidor. É por isso que é algo que está sendo estudado com muito cuidado. Ou seja, ele meio que contradisse tudo que ele tinha falado até agora de que ia acontecer, de que o plano era esse. Não, a gente quer limitar a franquia, mas a gente não vai limitar. Vamos colocar a franquia, né? Aliás, o nome franquia é uma puta de uma sacada, porque daí você pode usar ilimitado para sempre. Se eu não me engano, o canal do Otário tem um vídeo a respeito disso que é bem interessante. É aquele lance assim... você tem uma Ferrari que você pode andar à velocidade que você quiser, mas a sua franquia é de, sei lá, 10 km. Então a partir de 10 km você tem que trafegar 20 por hora. Franquia é um nome desgraçado, né, para esse tipo de coisa, porque dá a impressão de que você pode usar a palavra ilimitado à vontade, aí, quando na verdade a franquia é a própria limitação. E aí, o comentário final deles aqui é: mas na prática vai acabar, e o Kassab diz: um dia vai acabar. Agora eu falo como consumidor, a tecnologia está nos levando a tornar ilimitada, vai chegar esse momento. Chegará o momento em que será ilimitada e com custo adicional irrisório, tenho certeza. Então, mesmo que seja, que na verdade é isso que está levando todos os países desenvolvidos praticamente, ou eles têm franquia, de fato eles têm franquia, só que é uma franquia que você nunca vai atingir, mesmo se você fizesse download 24 horas por dia, 30 dias por mês, né? A intenção é tornar a internet um negócio limitado, um bem que as pessoas tenham acesso assim facilmente, sem precisar pagar muito, como ele falou, com um valor ali irrisório. A questão é a seguinte: pode ser que o Brasil esteja num momento de transição de fato, porque a estrutura para, enfim, distribuição de internet ela é meio zoada, a gente sabe disso, né? São poucas as empresas que conseguem oferecer um serviço realmente decente aí em todos os campos de atendimento. Mas prejudicar o usuário dessa forma não é a solução para você revitalizar esse mercado e fazer com que tecnologicamente as estruturas de comunicação do Brasil se elevem ou melhorem. A gente sabe qual é o caminho, e é o caminho para muitas outras coisas. O brasileiro ele clama por um mercado mais aberto, por uma redução do Estado, um Estado um pouco menor, pelo menos, para que deixe as pessoas simplesmente trabalharem para resolver os problemas umas das outras. Abrir uma empresa no Brasil é um parto hoje em dia. O cara que é empreendedor e consegue sobreviver no Brasil, ele consegue empreender em qualquer lugar do mundo praticamente. Eu tava pronto para fazer um vídeo da hora aqui, velho, mas aí veio essa notícia e eu precisava compartilhar isso com vocês. Então, eu espero que tenha sido útil de alguma forma, pelo menos para que você fique ligado nisso e acompanhe o desenrolar dessa história aí. Eu vou colocar alguns links aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Se você tá vendo um vídeo aqui no canal pela primeira vez, saiba que nem sempre eu tô estressado assim, tá? Tem bastante coisa legal, inclusive ia gravar um vídeo bem legal agora aqui, um unboxing. Enfim, fica ligado aí no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, grande abraço, valeu, falou. Brasil, ziu, ziu, ziu.